Meu saravá fraterno a todos. Mais um encontro, mais um programa, meu saravá fraterno. Sempre uma satisfação nos encontrarmos aqui para mais um bate-papo, para mais uma troca de conhecimentos. O tema de hoje é um tema para dar continuidade à nossa playlist de estudos, que eu sugiro até para as pessoas que acompanham o canal, Coisas de Terreiro, né? Hoje nós vamos falar sobre por que os guias fumam, por que os guias bebem, os guias espirituais. É evidente que isso é um tema que já tem muita literatura aí disponível na internet, tem muitos artigos que falam sobre isso. Mas nós sabemos que até hoje isso causa para algumas pessoas uma certa repulsa por alguns e ao mesmo tempo uma falta de entendimento do que representa esse tipo de situação que é comum em muitos terreiros, principalmente terreiros de Umbanda. As casas espíritas, as casas que seguem uma linha mais kardecista, não utilizam desses elementos nos seus trabalhos, nas suas liturgias, nas suas sessões. Inclusive, eles até condenam o uso desse tipo de elemento nas sessões que eles praticam. Agora, na Umbanda, no Candomblé, existe sim, como parte integrante da liturgia, da prática dos terreiros, do comportamento das entidades espirituais que baixam em seus médiuns. Mas os guias espirituais são viciados? Eles precisam fumar para trabalhar? Os guias espirituais precisam beber para trabalhar? Eles são viciados? Eles trazem esse tipo de resquício de uma outra vida e agora eles voltam, eles precisam dessas coisas para trabalhar, para se manifestar, para agir dentro de uma gira ou dentro de uma sessão espiritista de manifestação mediúnica? É evidente que não. Na verdade, o desconhecimento, e olha que eu digo isso com conhecimento de causa, muita gente que está na Umbanda, que está participando de correntes mediúnicas, desconhece a essência dessa prática nos terreiros. Desconhece. Acha que aquilo ali é normal. Os guias espirituais, se a pessoa se aprofundar realmente, eles não tragam no momento em que eles estão acoplados em seu médiuns, ou seja, no momento em que eles estão incorporados. Eles não tragam o charuto, eles não tragam o cachimbo, eles não tragam o cigarro, a cigarrilha, não usam essa prática, essa conduta, melhor dizendo a palavra, não é a do guia.
Mas algumas pessoas podem até me dizer assim: ah, Marcelo, mas eu vejo que as entidades, quando estão incorporadas ali, se percebe que quando está trabalhando, está o médium tragando. Tem entidade que pede a marca tal de um charuto, a marca tal. Ah, eu quero um charuto de boa qualidade. Não, a entidade não faz nada disso, gente. Quem faz isso aí é o médium. O médium vaidoso. O médium que desconhece completamente a essência da manifestação e vai lá e utiliza daquele momento para o seu próprio entretenimento e muitas vezes para alimentar o próprio vício dele, não da entidade. A propriedade extraída das ervas do fumo, elas têm um papel muito parecido com o da defumação. Dentro da composição de um fumo, existem, como eu estou dizendo, algumas propriedades que, quando elas são transformadas no momento da queima, aquilo ele vai para o astral e tem uma composição que vai atuar em miasmas, em bacilos, em lavas astrais, em impregnações que está na própria aura do médium e também do consulente. O papel é muito parecido, a ação é muito parecido com o da defumação, onde se usa a defumação para a limpeza astral de um ambiente. Aquela fumaça, ela vai agir no astral e onde houver todas essas impregnações, essa fumaça proveniente do fumo, com as suas propriedades químicas, tem até um significado científico em cima disso, ele vai atuar ali e desagregar todas essas cargas, essas energias deletérias que estão no corpo astral e no corpo material de quem está sendo atendido e até do próprio médium. Então, o que acontece? O fumo, ele passa a ser mais um elemento para facilitar o trabalho do guia espiritual. O guia pode trabalhar sem o fumo? Naturalmente, pode trabalhar sem o fumo. Ele vai utilizar de um outro elemento, como a própria água. Ele vai utilizar de outros elementos, como pedras. Ele vai utilizar de outras formas que nesse momento ele vai manipular, utilizando até do próprio ectoplasma do médium para fazer as desagregações e as dissipações que estão muitas vezes nas cargas envolvidas na própria aura, nos próprios chakras dessas pessoas que procuram o auxílio de uma entidade. Então, o guia espiritual não traga, o guia espiritual não é viciado. E se vocês estão vendo, desculpe, algum médium fazendo isso, é um médium que está fazendo isso, não é entidade. Guia também não pede marca de nenhum tipo de fumo, charuto ou qualquer coisa assim. Tá certo? O caso da bebida alcoólica. A bebida alcoólica também, o guia não é viciado nisso. As propriedades voláteis que estão numa bebida, provenientes do etílico, do álcool, né? Eles têm, por conta dessa volatilidade, também mais uma ferramenta que auxilia o guia espiritual. Dentro da volatilidade da bebida, do álcool, nós temos tanto a água como o fogo, que agem dentro do álcool, não é verdade? Nós temos água no álcool e nós temos
a possibilidade de fazer também com que haja o fogo no álcool. Então, por conta disso, também na proteção do médium, há necessidade de se firmar também num ponto para dar essa fonte de extração, de anulação de energias deletérias que o álcool proporciona. Isso numa oferenda. Quando o médium bebe, ele não tem necessidade de tomar muita bebida alcoólica. Se ele está fazendo isso em excesso, é o médium que faz. É o médium que tem necessidade disso, não a entidade. Aí, quando há esses excessos, tem que haver bastante cautela para ver se é um espírito desagregador, um zombeteiro que está utilizando do médium naquela situação, ou até mesmo o próprio médium que está sobre essa influência de uma possibilidade até de vício. Isso, ao entorpecer o médium, existe uma possibilidade de atração de mais energias negativas. E isso atrapalha o trabalho. Quando os Exus, principalmente, as entidades que utilizam do álcool, eles muitas vezes precisam daquela força, não que eles não consigam também fazer sem, mas eles muitas vezes precisam da propriedade volátil do álcool, que está contida, por exemplo, numa bebida alcoólica, num marafo, para o quê? Para anular a fonte de energia que muitas vezes é proveniente do astral inferior. O astral inferior, eles sim, são espíritos que muitas vezes são espíritos viciados. Viciados no fumo, viciados na bebida alcoólica, viciados em excessos, sejam quais que sejam os excessos. Pode ser de excessos sexuais, pode ser excessos de entorpecentes, de drogas. Então, onde houver a influência ou a propagação do fluido que sai desses elementos, vai atrair naturalmente esses espíritos. Então, o que acontece? Quando os Exus utilizam do álcool, eles podem também subornar, entre aspas, essas entidades com esse elemento, essas entidades de baixo nível do mundo espiritual, do baixo mundo espiritual, para anular a ação deles. Em magia, todos os elementos que as entidades precisam para combater a ação negativa são necessários num firmamento, num fundamento, usar desses mesmos elementos. Se você vai combater um feitiço, alguma coisa que está sendo mandada, uma demanda, você precisa daquele mesmo elemento que está sendo mandado. Então precisa do álcool, então vai precisar da pimenta, vai precisar de enxofre, vai precisar de canela, vai precisar de elementos densos, né, de colocar numa quebra de baixa magia esses elementos. Então, o que as entidades utilizam por conta disso para anular a ação de quebra de uma baixa magia? Então, tanto o álcool aí nessa situação, ele entra também nessa função. Então, como o objetivo desse vídeo é esclarecer, as entidades não são viciadas, a gente precisa, de uma vez por todas, desmistificar. Não se traga um fumo durante um processo de incorporação.
é só baforar, é só desagregar as energias deletérias que ficam impregnadas na matéria e no espírito. E isso é utilizado pelos guias no momento em que ele utiliza do fumo, seja qual ele for. E assim também nos quesitos voltados para as bebidas. Se você está num lugar onde existe essa discrepância, esses excessos, sejam quais eles forem, de qualquer tipo de elemento utilizado dentro de um trabalho espiritual, é preciso avaliar até que ponto aquilo ali tem sentido e tem fundamento. Senão, aquilo ali passa a ser uma atividade que não é proveniente dos conceitos e dos fundamentos do astral. Nós temos também, na Umbanda, uma herança ameríndia e uma herança afro. E os ameríndios, ou seja, os nossos indígenas, os nossos nativos, sempre utilizaram de ervas, sempre utilizaram de fumos, né? Isso era normal, o próprio cachimbo da paz, né? Que muitos até o colocam como a própria maconha, um elemento alucinógeno. Então eles utilizavam aquilo ali, só que eles sabiam como utilizar, assim como acontece também nas beberagens do Santo Daime, que também é utilizado da mesma forma. Mas eles têm conhecimento, eles não usam nada nesse sentido com a intenção de algo para viciar, né? Não, eles são muito sábios, eles conhecem as propriedades e para o qual a função de cada atividade. Os nossos afros, os nossos negros, que também trouxeram toda essa cultura da mitologia africana milenar, também sabem quais são todos os procedimentos, as destinações que as ervas têm. Para que elas servem? Então ninguém faz nada daquilo para se entorpecer. Isso tem que ficar bem claro para que haja um entendimento. Apesar de muita gente falar sobre esse assunto, ele é um assunto que muitos ainda desconhecem a real essência, o real fundamento que é utilizado nos ritos desses apetrechos dentro de uma gira, e que tudo aquilo ali tem que ter muito critério para que os objetivos sejam alcançados. Ok, gente? É mais um tema colocado aqui. Espero que eu possa ter contribuído. Deixem o seu like se gostou do vídeo. Compartilhe o vídeo para que ele possa ajudar a esclarecer a dúvida de alguém, caso ela exista, seja em qualquer situação. Ok? Muita luz a todos, meu saravá fraterno, e até o próximo encontro.